O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. E ele já está por aqui, Mário Flávio, bom dia para você. Bom dia, Rodrigo, Laís, bom dia, nosso ouvinte. Bom dia, Mário. Então, quais são esses partidos aí que podem ir para a base do governo Lula a partir do ano que vem? Já tem algo definido sobre isso? Olha, é uma discussão muito grande, né? Principalmente aos partidos que são mais centro à direita e não se posicionaram nesse segundo turno, né? Um exemplo é a União Brasil. Vamos começar pela União Brasil, depois a gente vai para os outros. O Luciano Bivar, né, que é o presidente da União Brasil, né, que é desafeto do presidente Jair Bolsonaro, que era do PSL, né, que foi o partido que Bolsonaro foi eleito em 2018, Bivar disse que o União Brasil não ia ficar na oposição ao presidente Lula, né, que vai assumir em janeiro. E ontem o Mendonça Filho, tem até uma foto aí dele com o Bivar, que a gente vai soltar já. O Mendonça Filho, que foi eleito deputado federal, que passou a campanha inteira reclamando, né, que Luciano Bivar escanteou ele das situações de receber o fundo partidário, das sessões na televisão. Mendonça Filho disse que a história não é bem essa. Que ele, por exemplo, não faz parte do governo Lula, da base do governo. Então, eu acho, Laís, que a gente vai ter isso no União Brasil. Metade do partido pode migrar para a base do governo e a outra metade ficar na oposição. Isso significa o quê? Que o governo vai ter que negociar bastante aí para ter o apoio desses deputados. Isso implica na eleição da mesa diretora, isso implica em projetos polêmicos, isso implica em votações polêmicas também. Então a gente vai ter essa situação no União Brasil, porque teve muito deputado que pediu voto para Bolsonaro. Por exemplo, daqui de Pernambuco foram eleitos 3 deputados pela União Brasil: Luciano Bivar, Mendonça Filho e Fernando Filho. 2 votaram em Bolsonaro, que foi Mendonça Filho e Fernando Filho. E o Luciano Bivar deve ter votado em Lula, né? Porque ele disse que faz parte da base do governo aí. Embora os Coelho, lá de Petrolina, né? Fernando Bezerra Coelho Filho, eles não têm muito problema em migrar para a base de governo. Tanto é que Fernando Bezerra foi ministro de Lula, Dilma, e o filho dele, o Fernando Filho, né, foi ministro de Michel Temer. E o próprio Fernando Bezerra foi líder do Senado, né, do governo Bolsonaro. Então, são políticos que não têm muita dificuldade de migrar para a base do governo. Mas o União Brasil tem muito deputado que foi eleito em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né, no sul do país, no Sudeste, e são regiões que o bolsonarismo é muito mais forte do que aqui no Nordeste. Mesmo assim, Mendonça Filho disse que não vai para a base do governo. O mesmo deve acontecer no PP. O PP esteve oficialmente na coligação de Bolsonaro. Só que o PP, né, é um partido que ele é formado, a maioria, por evangélicos. Inclusive, o líder da bancada evangélica disse que não quer conversa com Lula. Ele disse ontem, porque o pessoal disse, olha, o governo Lula deve ter 13 ministérios a mais que o atual governo Bolsonaro. Na contramão do que vai Bolsonaro e Michel Temer, que deram uma enxugada aí, né, com relação aos ministérios. E um ministério deve ser para voltar para a questão das religiões, né, porque o PT tem muita dificuldade lá. E já existe uma projeção, Rodrigo, que em 2032 os evangélicos serão a maioria da população, né, e eles estão de olho nesse voto. Esse voto aí é onde Bolsonaro e a direita comandam, né, entre os evangélicos. Por várias questões históricas, né, a esquerda sempre foi mais ligada a não valorizar muito a religião, principalmente a religião cristã, e agora eles estão vendo que a situação complica, porque se em 2032 chega esse número de evangélicos ultrapassa o número de católicos no Brasil, os evangélicos vão decidir a eleição. Eles ainda não tiveram o peso nessa eleição de decidir, né, porque se tivessem, Bolsonaro seria reeleito. Mas em 2032, se eles chegam a esse número aí, então isso preocupa. Então eles vão criar um ministério aí voltado para as religiões, para amenizar essa tensão entre Lula, o PT e principalmente os cristãos, os evangélicos, né, que é uma reclamação muito grande de como os cristãos são tratados aí pelos petistas, né, muitos que não acham que religião não tem a ver com poder, e os evangélicos discordam muito disso. Então o PP é um partido que ele vai ter a maioria na oposição, mas ele também vai ter deputados que fazem parte da base do governo. Um exemplo é o Dudu da Fonte e o Lula da Fonte. Dudu da Fonte pediu votos para Lula no primeiro turno, não explicitamente, mas o PP estava na Frente Popular aqui em Pernambuco. No segundo turno, ele pediu voto para Raquel,
mas nacionalmente eles não se posicionaram tão veementemente. Só que você tem, por exemplo, a Caraíssa Teste, que foi deputado federal, que é bolsonarista. Você tem também o pastor Júnior Teste, que foi eleito deputado estadual, que é bolsonarista. E o PP tinha um bloco, eu não sei se vocês lembram, na campanha, que era o bloco pró-Bolsonaro. O partido ficou dividido com os deputados só de Bolsonaro. Já o Republicanos é outro partido, inclusive que elegeu o Tarcísio de Freitas, em São Paulo para governador, e aqui em Pernambuco elegeu 2 deputados, o Augusto Coutinho e o Silvio Costa Filho. Os 2 declararam voto em Lula. O Republicanos é outro partido, que ele é formado por a maioria de evangélicos, de pastores, e é um partido que ele também se divide nessa questão, porque boa parte vai para a oposição e boa parte fica na base do governo. Então vai ser muito, eu acho que esse governo ele vai ser muito, é uma questão de não ter esses blocões de deputados, a não ser o PL e o PT, né? Esses aí eu acho que vão ficar onde eles foram eleitos. Mas isoladamente, os deputados podem votar no que eles bem entenderem. Por exemplo, a bancada do PL pode orientar por um voto contrário a uma determinada pauta, e ali dos 99 deputados que foram eleitos, sei lá, 80 votarem pelaquela orientação e 20 votarem contra, né? E o PL ameaça, inclusive, expulsar os deputados que aderirem ao governo. O problema dessas adesões é justamente onde começa a corrupção, porque o deputado, para aderir, ele geralmente quer alguma coisa em troca. Né? E aí é que existe o quê? O cargo, é que existe aquela emenda. Você veja uma coisa, o que foi que Bolsonaro foi mais criticado na eleição, nos debates? O orçamento secreto. E eu não vi ninguém publicamente dizer que vai acabar com o orçamento secreto, desde que a eleição terminou. Porque é uma maneira da Câmara barganhar, é uma maneira dos deputados barganhar. E agora eles estão chamando da emenda do relator. Mudaram o nome do orçamento secreto. Então, assim, é uma situação muito delicada. Porque esse termo da emenda do relator já tinha há um tempo atrás, né? Tinha, que mas ninguém usava, né? Ninguém usava o orçamento secreto. Passaram a usar esse termo depois da eleição, porque ficou ruim, né? Ficou ruim de você criticar, como o Lula criticou o tempo todo, o orçamento secreto, e agora você não tem força para derrubar ele. Então, esses políticos do centro-direita, que foram eleitos muitos com o voto bolsonarista, eles vão ter dificuldades agora para, de repente, mudar de lado, porque daqui a 2 anos tem eleição e os deputados eles apoiam vereadores, né, apoiam prefeitos. Então, e a eleição, ela deixou o país dividido, então muitos têm medo, né? E outros também vão naquela onda de não, tem que ser pelo bem do Brasil, então vamos mudar, vamos aderir e tal. Então essa história vai ser muito complexa, Laís, e o governo vai ter que negociar muito, primeiro para aprovar o que na eleição chamavam de PEC kamikaze, e agora chama-se da PEC da transição, que tem que liberar aí mais ou menos 200 bilhões fora do teto do gasto para cumprir as promessas de campanha, justamente para pagar o auxílio emergencial, que deve voltar a se chamar Bolsa Família. Então o jogo da política vai ser muito pesado em 2023, né? Vai ser um jogo muito duro, e o PT vai enfrentar uma oposição muito mais qualificada e muito mais preparada para o debate, e às vezes até nem tanto, né, do que quando Lula foi eleito em 2002. Vocês eram muito jovens na época, mas quando Lula foi eleito em 2022, o PSDB estava totalmente esfacelado com relação às eleições gerais. E o Lula chega com aquela expectativa de que vai ser o cara que vai fazer diferente, vai ser o cara que é o nordestino retirante, que chegou lá, né, depois de 3 tentativas, de 4 derrotas nas urnas, ele conseguiu vencer a eleição. E aí, esse Lula que vai assumir em 2023, não, esse Lula a gente já conhece, ele já foi presidente 2 vezes, fez muita coisa, principalmente pelo Nordeste, mas também foi uma gestão que teve muitos problemas, principalmente no que diz respeito à ordem de cuidado com as contas públicas, né? De cuidado com as receitas. Então isso vai ser muito cobrado. Vai ter um Nicolas, que é aquele menino lá de Minas Gerais, vai ter uma bancada do PL muito forte no que diz respeito aos pastores e também ao pessoal que foi eleito, como é o caso daquele caminhoneiro Zé Trovão, que é um pessoal que faz oposição ferrenha ao PT. E no Senado terá muita gente ideologicamente mais ligada ao bolsonarismo, que são aqueles ex-ministros que viraram senadores. Damares, né? Também o próprio astronauta Marcos Pontes e tantos outros senadores que foram eleitos aí. Só dois ex-ministros de Bolsonaro perderam a eleição, o José Machado Neto e um da Bahia, se eu não me engano. Os demais, todos eles, inclusive o Rio Grande do Norte,
Essa votação foi tão doida desse ano que no Rio Grande do Norte a governadora do PT foi reeleita e o senador foi senador do Bolsonaro. Então você vê como o voto foi muito personificado. Né? As pessoas votaram muito nas pessoas e menos nos partidos. Então vai ser um congresso que vai dar muito trabalho ao presidente Lula para que ele possa tocar as pautas aí que ele precisa, e essa divisão que a gente falou aqui dos partidos, ela vai acontecer. Ô Mário, agora deixa eu te perguntar uma coisa sobre essa questão da divisão aí das pessoas dos partidos em apoiar quem. Depois da fusão, né, que deu origem à União Brasil, outros partidos falam em fusão para ter grandes bancadas. Isso pode estar dificultando essa definição dos apoios, porque aí acaba que cada um quer uma coisa e não se unem, né? E o problema é que é uma federação, Laís, você quando faz, ela tem que durar os 4 anos. Por exemplo, PSDB e Cidadania, eles têm que ter a mesma... Para presidente e para o de prefeito, isso, para prefeito. Então, PSDB e Cidadania, eles não podem se separar em 2024. Eles estarão juntos aí nessa questão. E acaba cada um faz uma coisa e ninguém segue. Isso, né? e com bancadas com pensamentos tão heterogêneos, feito você disse aí, fica difícil de você declarar, você fazer, por exemplo, a próxima fusão que se fala é Cidadania, o PSDB que já existem aí, com o Podemos e o MDB, se eu não me engano. Então ficaria uma bancada de mais ou menos uns 50 deputados aí para fazer frente, né, ao PT e ao próprio PL. Mas o problema é que o MDB, por exemplo, é um partido dividido. O MDB da Bahia para baixo, ele é muito lulista. Da Bahia para cima, ele é muito bolsonarista. Tanto é que o MDB não declarou apoio explícito ao ex-presidente Lula no segundo turno. Simone Tebet declarou apoio sozinha. Outra dúvida, o que fazer com Simone Tebet? No Mato Grosso do Sul, que é o estado dela, ou é o Mato Grosso, eu não lembro qual dos dois, o Bolsonaro ganhou com mais de 60% dos votos. Então ela hoje, ela nem está à reeleição, ela foi, porque Simone Tebet, se ela fosse para a reeleição, ela perderia lá. Então ela foi candidata à presidência, faz o quê? Entrega um ministério a Simone Tebet para que ela possa, para que as pessoas possam apontar, tá vendo aí, só deu apoio porque estava de olho em um ministério. Ou não entrega e ela fica acabada politicamente no estado dela. Né? Porque para muita gente foi a grande novidade, eu acho que foi mais no discurso da bolha do Twitter, né? Porque a votação de Simone Tebet foi fraquíssima, 5% dos votos. Eu esperava que, se ela realmente tivesse tido aquele desempenho que todo mundo achou que ela teve, ela ia ter uns 7, 8% dos votos. Ela teve 5%, né? Muito baixo. E aí praticamente não pesou muito no segundo turno, porque o ex-presidente Lula aumentou muito menos do que Bolsonaro a questão dos votos, né? Então assim, eles têm muito esse dilema do que fazer com bancadas tão heterogêneas, com bancadas tão divididas. E eu posso estar enganado, viu? Mas a direita ela vai sair um pouco mais unida dessa eleição, né? E a esquerda também, a gente vai ter essa divisão muito clara. Ou você é água ou óleo. Não dá para você ficar por ali, em cima do muro, não. Como acontece principalmente nas câmaras municipais, né? O vereador tá ali, você é o quê? Não, eu sou independente, eu não sei se eu sou isso ou aquilo. No Congresso eu acho que vai ter muito isso, né? Quem é oposição e quem é governo. Vai ter mais um posicionamento, né? Essa história às vezes dá certo, às vezes não. De ficar em cima do muro. O BBB vem aí, e no BBB, quem fica em cima do muro geralmente vai pro paredão. É verdade. Eu não é vocês que verdade. esse programa é verdade. O povo não gosta de quem fica em cima do muro, não. Ou vai ou racha. O BBB tem que se posicionar. Pois é. Ô Mário, você volta no Manhã Cidade, né, com mais política, e a gente segue com política também no Cidade Entrevista. Isso mesmo, eu volto às 10 horas, né, com o Renato aqui falando um pouco dessas mudanças. Daqui sempre tem, né, alguma coisa. A gente fala alguma coisa aqui, daqui para 10 horas acontece alguma coisa e a gente fala sobre isso. E hoje, Laís, a gente também está em breve trazendo novidades aqui com relação à política, para que a gente possa trazer mais conteúdo aí nas redes sociais da política, da Rádio Cidade. Perfeito, Mário. Obrigada. E agora a gente vai para a pauta do futebol. Hoje tem rodada dupla pela Série A2 do Campeonato Pernambucano. O Porto joga em casa contra o Vitória e o Central tem um desafio em Paulista contra o Veracruz. Pois é, e quem vai trazer essas informações é o Pronto Torcedor 10h40. Hoje tem? Que ele estava falando que ia viajar, Mário? Hoje tem Pronto Torcedor? Tem. Virtual, né? Virtualmente. Mas eu acho que ele faz daqui porque a viagem é mais ou menos 11 horas. Ah, perfeito. E hoje eu vou estar também... Hoje eu vou substituir o Patriota, né? Patriota, de 11h30. Aqui no programa de 11h30, né? Porque tem o jogo, né? Que você falou aí. E o pessoal vai viajar. Patriota e ali para cobrir aí esses jogos. Você gostou da escalação para a Copa? A melhor possível.
Aí, tá vendo? O menino Ney tá nela, né, Mário? Só Ney. sucesso. Muita gente não entendeu a convocação de Dani Alves. Dani Alves, não sei o quê. Mas ele toda seleção tem aquele cara que ele ajuda muito nos bastidores. Né? E Dani Alves, eu acho que ele vai para cumprir essa função, né? De ajudar a Tite, e quando Neymar começar com aqueles estrelismo dele, aquelas papagaiadas, ele vai chamar Neymar e vai dizer: Neymar, baixa a bola. Baixa a bola. Então tem que ser um cara feito Dani Alves mesmo, pra controlar essa galera. Pois pronto, vocês conferem tudo isso daqui a pouquinho no Pronto Torcedor, de 11h30 no Futebol na Cidade de Primeiro Tempo. E eu e Rodrigo vamos nos despedindo por aqui. Antes, deixa eu só mandar um abraço bem rapidinho para o Cleitão. Não tem muita informação aqui sobre o nome, que desejou parabéns ainda sobre o dia do radialista que foi ontem. Um abraço para o Frank, que deu bom dia pra gente, e para o Nelson Bezerra do Salgado, que disse que está ligadinho na melhor. Obrigada a todo mundo que participou. Maravilha. Vamos embora? Simbora. Um cheiro para vocês e até amanhã. Um abraço, ótimo dia, até amanhã.